Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Ponto Cripto Podcast, o seu podcast oficial sobre Bitcoin e outras cositas más, oferecido aí pelo Biscoint, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Meu nome é Israel Buzain, sou diretor de marketing no Biscoint, que é a corretora, né, de Bitcoin, o jeito mais fácil, rápido e barato de comprar Bitcoin no Brasil. E hoje eu estou aqui com vários convidados, então vou apresentando aos poucos aqui o meu co-host, Edson. Se apresenta aí, Edson. Pô, gente, como que é? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou usar isso sempre agora. Sou o Edson, sou gerente de conteúdo do Biscoint, participo aqui do Ponto Cripto. Tô muito feliz de estar aqui no nosso novo podcast, né? Porque agora já virou outra coisa, né? Mudou o nome a outro esquema já. É isso aí. Tô muito feliz de estar aqui. E a gente trouxe hoje o CEO do Biscoint, Jonatas Carrijo. Fala, Jonatas, se apresenta aí. E aí, pessoal, sou o Jonatas, prazer estar aqui também. Obrigado pelo convite, gente. Na verdade, assim, hoje eu vou falar que a culpa, entre as responsabilidade é do próximo convidado, porque o Jonatas só veio porque o doutor veio aqui. Eu nem era para ter chamado de doutor, mas enfim. Rafael Maciel, ele é advogado, especialista em direito digital, tem MBA em mídias digitais pelo IPOG, as credenciais são infinitas aqui. Ele é presidente do Instituto Goiano de Direito Digital. Acho que seria bom você se apresentar, falar um pouco também, assim, apresentar essas credenciais aí mesmo. Assim, eu trabalho com direito voltado para a tecnologia já há mais de 19 anos. Nosso escritório é especializado nesse tema, a gente não trabalha com outra coisa, né? A gente só sabe digital, privacidade, cibersegurança. E não estou mais como presidente do IGDD, mas tive a honra de ser um dos fundadores. Hoje está muito bem conduzido por outro presidente, a doutora Nicole. E tenho alguns cursos, sim, na área, algumas especializações e sempre voltado para a área de tecnologia. É muito ruim a gente falar da gente, né? Assim, eu não sei se... Vou tentar estragar menos o bate-papo, né? Que às vezes as pessoas falam, é advogado, o cara já quer desligar. Não, calma aí, gente, não é hora ainda de desligar. Calma que eu vou trago o menos juridiquês possível. E a gente está num momento muito interessante de cripto. Eu acho que tem muita coisa legal para falar, do ponto de vista legislativo, jurídico, que espero contribuir com vocês. Não, muito massa, acho que vai ser importante, e trazer o Jonatas aqui é importante porque a gente teve, na verdade, assim, durante toda a construção de uma empresa dentro do Brasil é muito difícil, né? A legislação é muito conturbada, assim, nebulosa, é muito difícil você saber se você está andando dentro das regras e tal, e também reconhecer quais são os impactos de tudo que está acontecendo em relação à regulação, especialmente criptomoedas, para a gente especialmente o Jonas, que está conduzindo uma empresa aí nessa área, né? Então vai ser massa esse bate-papo. No roteiro aí, o que a gente fala primeiro? Acho que eu queria começar, talvez, perguntando para o Rafael mesmo sobre o seu contato com criptomoedas. Antes da gente entrar na parte do direito mesmo, da regulação, qual que é o seu contato com criptomoedas? Você gosta disso? Ou, como é que é isso? Como é que foi seu primeiro contato com Bitcoin, essas coisas assim? Eu gostaria de dizer que eu tenho muito Bitcoin guardado, né? Tenho muita cripto também armazenada e que comecei há 10 ou mais anos atrás e peguei a baixa e ganhei muito dinheiro. Mas essa não é a verdade. A verdade é que meu contato com cripto tem um que é interessante, que eu lembro que, apesar de advogado, e talvez por estar nessa área, eu sempre fui muito ligado com a área de tecnologia, desde antes mesmo de iniciar a faculdade de Direito. E nesses atos eu lembro que em algum momento, eu minerei algumas criptos e que eu não sei onde estão hoje, né? Assim, eu sei que esse notebook deve estar em algum lugar, formataram já perderam a minha carteira. Mas esse foi um contato, claro, uma brincadeira, mas eu tive realmente, isso aconteceu. E hoje eu tenho alguns investimentos em cripto, eu acredito bastante nesse mercado. Claro, tem muita gente que especula e que... Acho que em toda a área, né? A gente sempre tem aqueles que acabam trazendo preconceito a algo que é novo. Aí vocês vão ver nessa recente legislação tudo como que não é para tanto, né? E que a gente tem ali realmente uma usabilidade muito interessante. Eu não vou falar, claro, de investimento, rendimentos, nem nada, mas sim algo que vale a pena olhar com carinho. E eu tenho feito isso, até pela minha profissão exige. Acompanhei no começo mais, quando se falava mais em blockchain, para a gente falar muito de contratos eletrônicos em Ethereum, mas ficou muito tempo parada essa discussão, né? E ficou mais na moeda digital mesmo. E agora, mais recentemente, por conta do NFT, até o escritório, a gente produziu 2 e-books agora, um de direito autoral, outro para o setor imobiliário.
E estamos agora também contratamos um outro expert que só atua com a área de cripto, porque a gente acredita, e apesar de o pessoal falar que direito digital hoje ficou só por conta de LGPD, né, e tal, mas não é isso, digital tem muito mais, e a gente está com uma equipe só voltada com os olhos e pesquisa para esse tema. Não, muito massa. E acho que talvez, Jonas, a gente podia entrar no assunto assim do Biscoint, talvez dar um panorama geral assim de como é que foi desde o começo, né? Até quando estava só você e depois quando você juntou com o Bolão, com o Thiago, e vocês criaram o Biscoint, depois pivotaram o modelo de negócio. Como que legislação impacta assim em geral no desenvolvimento de um negócio nessa área? A nossa primeira experiência assim, com legislação ela foi um pouco traumática. Você viveu isso com a gente, né, Israel? Porque a gente estava começando o MVP do Biscoint. Nessa época, o time tinha 4, 5 pessoas. Ou nem isso ainda. Eu acho que não tinha entrado Augusto, nem Gustavo. Eram 3 pessoas. Eu, você... 4 pessoas. Lucas. Lucas. E o Bolão. E tudo era manual. A gente começou um MVP, que é aquele estágio em que você lança o produto. Para o cliente é como se tivesse tudo pronto por trás, mas por trás tem tudo sendo manual, correndo, né? Fazendo as coisas na mão. E era assim a compra, era assim saque de Bitcoin. E então eu lembro de acordar, né, no meio da madrugada com barulho do celular para poder fazer a operação manualmente, porque só chegava a notificação, o cliente comprou. E eu tinha que correr, logar na corretora onde o preço estava melhor. Que é assim que funciona o Biscoint, né? A gente não tem bitcoins próprios, a gente só faz o meio de campo entre o usuário e a corretora que está com preço melhor naquele momento que ele comprou. Então, e aí chega no nosso colo, assim, ó, a gente lançou no dia 5 de maio. Uhum. E aí no dia... Em agosto era a data de final, não era alguma coisa assim? Aí eles lançaram, a gente mal tinha lançado esse MVP nesse estágio super rudimentar ainda, né? Tudo a construir, e surgiu a obrigação da gente implementar a Instrução Normativa 1888, que requer que a gente gere para o governo um arquivo texto, assim, denunciando todos os dados de todos os clientes, um por um, né? O que para nós já era um problema. Poxa, eu vou pegar os dados pessoais que eu coletei do cliente, entregar na mão do terceiro e confiar que esse terceiro vai guardar bem essa informação, né? Fora que a gente teve que... Bom, agora vamos ter que pegar os desenvolvedores que estavam para fazer essas features que estão pendentes de ser feita, né? Para a gente parar de fazer as coisas na mão, né? Para automatizar as coisas, vou ter que dedicar recursos para atender a legislação. Então, não foi uma experiência muito boa, porque o timing foi muito ruim para a gente, especialmente, né? Uhum. Mas, tem hora que o que eu penso é assim, quanto podia ter sido pior, né? Então, até essa legislação que está em trâmite aí, né? Ela tem aspectos que nos favorecem, embora eu acho que desfavoreça talvez o mercado, mas cria proteções para quem já está no mercado, né? Cria um licenciamento. Ela tem coisas que nos favorecem, mas eu sempre penso assim, cara, podia ser tão pior. É mais ou menos essa percepção que eu tenho do lado de cá. Mas queria ouvir a opinião de alguém que está muito mais inteirado no mundo do direito e da regulação. Jonathan, assim, eu que acompanhei uma era assim desde o início da internet, e sempre, apesar de gostar da tecnologia, é óbvio que a minha atuação profissional sempre me faz ter um olho jurídico para tudo que vem acontecendo, e até a questão a questão de regulamentação do Estado. E o Estado ele sempre se assusta, né, com aquilo que é novo, que ele pode perder o controle. E esses momentos, eles surgem projetos de lei de toda a natureza, né? Se você parar para pesquisar, não hoje, talvez, tanto, mas em outros assuntos também, você vai ver projetos de leis absurdos, assim. A gente pode até, às vezes, criticar um ou outro, ter um ponto que a gente não considera relevante, etc. Mas, no geral, são projetos de leis que têm vamos dizer, são sensatos, né? Mas no começo, e talvez nessa época que você também experimentou essa dificuldade, essa imposição de inúmeros requisitos, né, para conduzir, como se aquilo ali fosse algo absolutamente legal, né, por si só ser ilegal, como a tecnologia fosse legal por si só. E não o seu uso, né, e tal como o dinheiro, faca, arma, né, tudo pode ser utilizado de formas boas e formas ruins. E o Estado vinha sempre com questões absurdas. Então, eu vejo que houve um amadurecimento, sim, de regulatório.
Essa própria recente, esse PL aprovado recentemente no Senado, né? E é bom deixar bem claro que ainda tem um caminho ainda a percorrer, mas ele, com alguns problemas, ele é algo que também já começa a ser um pouco mais equilibrado, já não me assusta tanto em termos de, assim, no olhar do empreendedor. E eu tenho uma visão sempre voltada para a empresa. Até pela minha formação, sempre foi empresarial, etc. Agora a gente pega, por exemplo, também Marco Civil, né, que também tramitou durante muitos anos atrás, Lei Carolina Dickmann. Todas essas legislações, elas têm pontos que a gente entende o que poderia ser melhorado. Mas quando você acompanha o processo legislativo, você vê que é impossível você atender 100% determinado interesse. Né? Você tem que saber equilibrar. E eu acho que hoje nós temos mais maturidade do que talvez vocês tenham enfrentado lá atrás. Ah, Rafael, então tá lindo, maravilhoso. Não, não é isso. Só que nós também, se lá também tem maturidade, nós também temos mais acesso e formas de levar a nossa opinião para o parlamento. Então, hoje, não se consegue colocar uma legislação que seja absurda, restritiva, tão facilmente sem que alguém levante uma bandeira e se inicie uma discussão. Quem, por exemplo, critica Marco Civil, etc., discussões, não acompanhou o processo. Tem muita coisa boa, tem pontos que poderiam ser melhorados. Agora, na hora que você vai levantar o processo de construção, que você teve 40 audiências públicas no Brasil todo, discussões, etc., chega um ponto que você tem que fechar a discussão e você fecha aquele equilíbrio. E eu acho que hoje nós temos melhores mecanismos de fazer essa fiscalização para evitar que tanta coisa ruim chegue e atrapalhe o empreendedor. E nesse ponto, eu acho que no fritar dos ovos, me parece que esse projeto ele atrapalha menos, né? Então, assim, eu acho que quando você cria normas em tecnologia, o legislador tem que tomar esse cuidado, mais principiológicas, do que procedimentais, que entram nos requisitos. Então, por exemplo, se discutiu em Marco Civil você entrar no aspecto técnico. Você deve armazenar tal dado, você deve usar o protocolo tal. Aí nós estamos entrando em tecnologia. Muitas vezes as pessoas falam, mas em tecnologia não se pode ter legislação para tecnologia. Não, essas legislações não são para tecnologia, são para esses processos em si. Então, a lei não vai chegar e dizer assim, olha, você não pode, eu não sou conhecedor técnico do blockchain, mas você não pode usar o protocolo XPTY ali naquela operação. Não pode fazer isso. Isso nenhuma está fazendo agora. Então, isso já é uma vantagem. Ela vai trazer alguns princípios. E esses princípios ali que vão nortear as regulamentações dos órgãos fiscalizadores. E por que tem que ser assim? Porque a tecnologia muda todo dia. Se a gente tem imagina um processo legislativo, toda vez que mudasse, vamos supor, no Marco Civil, colocasse lá que tem que armazenar o dado tal, que o protocolo é TCP/IP, segundo a RF, enfim, alguma questão mais técnica. E aí muda, tem que mudar a legislação toda, tem que começar um processo legislativo. Então, isso tem que deixar nessa camada mais, vamos dizer, rápida, decisória. Ou a legislação acaba engessando o que pode ser feito aqui. O resto do mundo consegue acompanhar, mas a nossa talvez dê uma cristalizada em como as coisas... Olha, é interessante, assim, por exemplo, a Marco Civil. Na verdade, a Marco Civil foi nós somos pioneiros no Marco Civil. E tem hora que a gente também não pode querer avançar demais. Eu tenho receio talvez uma pressa legislativa. A gente tem um momento certo para tudo. Com pressa, nós tivemos agora na União Europeia a Lei de Serviços Digitais, que nós temos uma série de imposições aos provedores em relação a combate a fake news, etc. Aqui nós ainda estamos com o PL de fake news ainda segurando, porque também tem muito problema lá. A gente tem que tentar segurar mesmo. Ir atrás dos outros países, eu acho que hoje... Eu acho que não, assim, eu acho que talvez a gente pode estar atrás em relação aos processos, aos negócios, e nem sei mais se está assim. Você que está no negócio talvez possa nos trazer mais essa sua visão de empreendedor. Mas do ponto de vista legislativo, eu acho que eu não sou tão crítico do Estado brasileiro, não. Eu acho que nós temos nosso tempo. Cada democracia tem o seu tempo. Pra você ter uma ideia, nos Estados Unidos não tem uma legislação federal de proteção de dados. Então eles são mais avançados? Nós não. Vão ter agora.
Mas tiveram nos estados. Então, cada lugar tem sua peculiaridade. E é uma coisa interessante que você falou, e a gente tinha anotado aqui um ponto para falar sobre regulação versus inovação, né? A maior preocupação de quem está envolvido com algum tipo de empreendedorismo, né? Tipo, a gente está dentro de uma startup, a gente está inovando o tempo inteiro, né? Uma das maiores preocupações em relação à legislação e regulação é essa, né? Tipo assim, ó, beleza, vocês querem colocar normas e tal, por isso que a gente entra em discussão, para que não entre justamente, igual você falou, nos aspectos técnicos, né? Porque isso acaba impedindo a inovação, ou até restringindo, ou desacelerando, né? Uma coisa que podia evoluir mais rápido. E tem outro ponto que é importante, né? A questão de você não criar uma legislação para punir o mau uso de uma tecnologia, como se todos utilizassem aquela tecnologia somente para finalidades ilícitas. E no caso de moeda digital, a gente correu um certo risco de que a legislação, e ainda corre, enquanto o processo legislativo não acaba, a gente corre esse risco, nós vamos ficar com a bandeira ali levantada, com a antena ali ligada, para evitar que aconteça esse tipo de intervenções que se tornam exageradas. Então, por exemplo, para combater a lavagem de dinheiro, a gente começa a colocar uma série de obrigações para vocês que... A gente, assim, não estou falando... Eu não sou legislador, tá? Mas o Estado começa a colocar uma série de travas ao seu negócio que torna inviável do ponto de vista operacional e de negócio. Ou seja, mas dá para fazer? Dá, mas meu custo vai lá em cima, eu não quero mais mexer com isso. E aí, quando eu não quero mais mexer, a gente acaba com a inovação. E então, esse é um ponto que tem que tomar cuidado. E esse projeto, ele começou, claro, por conta de lavagem de dinheiro, né? E aí, a gente tem que ver até que ponto... E assim, ele deixa ele muito principal, a gente não sabe nem qual autoridade que vai fiscalizar, porque nem isso o projeto de lei define. Ele fala um órgão da administração pública federal. Possivelmente vai ser Banco Central, por conta até de uma referência que eles fazem ao processo administrativo que viole os requisitos dessa autoridade. Eles fazem referência a um processo administrativo que já existe, que é do Banco Central. Possivelmente será o Banco Central, o que eu até vejo com melhores olhos do que se fosse outro, porque o Banco Central ele tem inovado bastante, né? Nós somos... Pix aí, né? E a gente tem mania de ser... mania de virar lata, de achar que tudo no Brasil é ruim. O Pix foi muito criticado, assim, porque usaram para golpe. Poxa, mas foi fantástico o Pix, assim. Eu tenho uma visão... eu não tenho números, tá? Mas uma visão... Em poucos meses foi para 80% a quantidade de transações, de transferências feitas por Pix, né? Assim, de todas as transações financeiras... foi de 0% a 80%. E é fantástico, né? Você poder fazer uma transferência ali na hora, em qualquer horário, etc. A questão de quem não... a inclusão, né, de uma série de uma população que era desbancarizada, isso tudo tem que olhar. Mas não, aí vem, né, um terrorismo naquele golpista que comete um golpe e usa o Pix porque é mais rápido de cometer o crime. Então, assim, eu acho que a gente está num caminho bom, sabe? Eu vejo de todo esse processo, vamos colocar 20 anos acompanhando processos... isso, eu estou falando 20 anos, né? Não parece, tá, pessoal? Mas 20 anos, assim, formado, né? Porque eu acompanho direito eletrônico, a gente chamava a época, desde o início de faculdade. Melhorou demais. Assim, nós temos... a forma de produzir legislação sobre o tema, ela melhorou. Menos... aprofundamento ou travamento dos negócios, deixa os negócios, eles sabem conduzir, mas a gente não pode deixar de olhar para os criminosos. A gente tem que também ter colaboração, criar mecanismos para punir. Ok. Então acho na mesma página, todo mundo. Legal. Eu lembro que teve falando um pouco dessa questão da maturidade, achei muito massa, tinha um PL, eu acho que ele não andou muito, foi tipo meio assim, acho que feito nas pressas também, visando, né, parar a questão toda da lavagem de dinheiro, que ele era meio que o banimento, assim, de Bitcoin, tipo, não podia envolver Bitcoin em lugar nenhum e tal, acho que ele não chegou nem pra frente, e aí eu tava pensando nisso, exatamente isso que Não é o doutor Rafael, o Rafael. É porque eu ia falar doutor bem na hora. Exatamente isso que o Rafael tá falando, que é essa questão da maturidade, né? Assim, eu fui ler um pouco do
do projeto de lei, eu entrei lá no site que eu ia ler, eu, tipo, tô nervoso, falando, nossa, de novo, esses caras querendo falar não sei o quê. E eu li, eu realmente, eu pensei um pouco assim com o João, nossa, tipo, não poderia ser tão pior, sabe? Podia ter feito tantas coisas. Sem dúvida. E ali você vê que ele coloca umas travas justamente para evitar que essa autoridade futura venha lá alguém que um dia senta na cadeira e resolva acabar com esse tipo de negócio, colocando uma série de obrigações inexequíveis. Então, ela também trava isso. Isso é importante. Você está falando de legislação, eu lembrei de uma aqui, com esse auge de perfis falsos e começou, né? Acho que nem falava tanto em Instagram na época. Aliás, acho que até outro dia esse projeto ainda tramitava. Não me lembro de cabeça, que é um tipo de projeto que não vai para frente. Exigir que todo cadastro de conta em rede social tivesse que enviar e checar RG, CPF. Nossa. Sim, imagina, assim, acabou com a inovação, né? Então, olha, vamos fazer agora todo comércio eletrônico, a partir do momento que você vai criar a sua conta, imagine só, você tem que, então, enviar pelo correio um contrato assinado, reconhecido firme em cartório, para que sua conta seja validada e, a partir dali, você consiga vender no mercado, etc e tal. Assim, então, quando eu falo desse processo de amadurecimento, é por conta desses projetos que não são... tudo bem, tem aqueles projetos que entram ali de qualquer jeito, o cara nem sabe o que está assinando, etc. Mas, e que não andam, tudo bem. Mas esses chegaram a andar, chegar na boca para ser aprovado e, opa, peraí. Então, aí é onde que ela trava a inovação. Não é que ela vai proibir, assim, igual alguns podem pensar, vai vir uma legislação proibindo operações em cripto. Isso não vai acontecer. Na sua visão, não tem, no nosso contexto atual, não tem chance disso acontecer. Eu acho absolutamente improvável que aconteça isso. Não só porque a gente já vê o mundo todo se movimentando, mas agora te dando elementos concretos. Esse próprio PL, ele prevê a possibilidade da administração pública, administração pública, ter contas e carteiras em cripto. Então, isso é um sinal importante. Tem um movimento lá fora, né? O Jonatas estava em Miami agora, só deve ter ouvido alguma coisa disso lá. Acho que o próprio prefeito de Miami, não sei se foi exatamente Miami, mas algumas cidades estão colocando, as próprias prefeituras vão minerar criptomoedas em geral, assim, né? Vão ter rigs de mineração dentro do próprio prédio da prefeitura. Vou te dar um exemplo próximo. O Tribunal do Rio Grande do Sul tem uma portaria que ela não é autorizar, porque a portaria não poderia fazer isso, mas ela regulamenta o procedimento do cartório para compra de imóveis com moeda digital, com cripto. Então, ela não poderia proibir, não tem como proibir. Se eu quiser te dar esse copo aqui e você me vender seu celular, isso é uma transação entre particulares, a legislação não proíbe, né? Igual eu falei outro dia, a gente estava num outro bate-papo de que, assim, diferente da administração pública, só pode fazer aquilo que a lei permitir. Nós não. Nós podemos fazer tudo que a lei não proibir. Mas ela foi dizer questões de prestação de contas, como é que ela ia registrar isso, se vai ser permuta, etc. Porque eu lembrei desse caso, porque quando você falou de legislação na Flórida, etc., teve recentemente em Portugal também uma regulamentação dos cartórios para permitir as compras. Mas aí quando você vai ler, se aprofundar, não é que eles estavam permitindo... Não é que era proibido e agora permitiu. Não, eles só estão regulamentando a forma de documentar a transação imobiliária, permuta, etc., e aí eles já estão indo além, criando a própria cripto dos cartórios. Então, tudo sinaliza de que o poder público não vai proibir um uso e assim... Ele vai se aproveitar. E aí, onde que a gente tem que... Opa, peraí, vamos lá. Mas o medo nosso que a gente tem é dele querer assumir todo o controle. Então, agora, tudo bem, mas só pode cripto, que é o real coin, que vai ser a nossa cripto aqui, que já existe, mas enfim. Mas vamos fazer um blockchain nosso, etc. E os outros estão proibidos. Então... Não, eu ia comentar aqui, assim, igual você falou mesmo, normalmente, especialmente depois que você conhece Bitcoin, a gente fala que toma a pílula laranja, né? E aí você começa a estudar algumas coisas, e aí normalmente você cria um bloqueio, assim, para qualquer regulação. O Edson deu o exemplo, eu já vi um projeto de lei sobre Bitcoin, eu já rejeito de cara, né? Mas realmente melhorou muito, e aí falando de fintechs, por exemplo, né? A gente falou de Pix, mas a estrutura, não existe nenhum país no mundo hoje com a estrutura tão boa bancária igual a do Brasil, né? Então não tem um lugar melhor para começar uma fintech e provavelmente cripto também. Essa regulação acaba permitindo isso, né? Tanto é que a gente tem visto o movimento das corretoras estrangeiras vindo para cá, né? Sim, agora, a gente também tem que parar de achar que a legislação, ela por si só, ela é ruim,
né? Então, como você deu um exemplo, vejo que é de cripto, vai ser ruim, vão travar meu negócio. Mas, às vezes, é justamente para evitar que alguém lá na frente trave seu negócio. Então, hoje, por exemplo, proteção de dados pessoais. Mas amanhã alguém vai e acaba com a Lei Geral de Proteção de Dados. Tudo bem, está na Constituição hoje como direito fundamental. Para trocar isso, tem que mudar a Constituição. Aí, para quem estiver nos assistindo, para um processo de mudança da Constituição, é uma nova Assembleia Constituinte. Nós vamos voltar lá em 88. Não adianta emenda constitucional. Cláusula pétrea não muda com emenda. Qual que é a cláusula que você está falando especificamente? Artigo 5º, eu não estou me lembrado qual inciso que foi acrescentado agora recentemente, que prevê como direito fundamental a proteção dos dados pessoais. Ou seja, por mais que você acabe ou você tire uma legislação específica, você ainda tem na Constituição essa previsão. Da mesma forma, ainda que numa esfera hierárquica legislativa menor, né? Ou seja, a gente tem este projeto de lei, uma vez aprovado, que traz diretrizes para evitar que essa administração que vai conduzir esse processo de criptos, alguém ali que um dia sente na cadeira, ou por um presidente, ou por outro que é indicado, resolva acabar com tudo. Opa, não pode, meu amigo, porque você tem aqui uma legislação a seguir. Então, também ela é protetiva do setor empresarial. E onde fica, assim, na sua visão, o limite? Porque o regulador, ele, ao mesmo tempo que ele pode trazer uma grande clareza, assim, e fazer todo um setor florescer ao, por exemplo, deixar claro onde que ele vai entrar, onde que ele não vai entrar, ou quais são as regras do jogo. Mas ele, ao estabelecer algumas regras do jogo, ele pode matar a inovação, como você comentou, né? Eu ouvi a história da legislação da bandeira vermelha lá no Reino Unido, no começo, na virada do século XIX para o XX. Estava surgindo os primeiros automóveis e a resistência foi muito grande, especialmente pelo lobby das indústrias das charretes, né? Porque começou a ter, de fato, acidente. Era o início de uma tecnologia que hoje é fácil para a gente julgar que era o futuro. Mas, para a época, gerou muita preocupação, porque os veículos não eram tão seguros assim, ainda estavam incipientes. Então, e aí o regulador da época se preocupou, vou resolver esse problema. E como que eles resolveram? Eles exigiram que à frente de um veículo automotor viesse alguém com uma bandeira vermelha ou uma lanterna, avisando, está vindo um automóvel. Então, pedestres, todos fiquem atentos, não saiam da rua, porque você pode ser atropelado. E não é difícil imaginar que uma prática dessa não tinha como prosperar. Mas o que aconteceu é que a indústria automobilística veio acontecer aqui nos Estados Unidos, né? Ao invés de acontecer no Reino Unido. Então, isso não sabia matou a inovação, matou o mercado de automóveis no Reino Unido, ou prejudicou severamente, e acabou que outro país ou em outros lugares começou a acontecer as coisas, né? E o receio que a gente tem, assim, eu acho que já tem um pouco disso na legislação brasileira com a IN 1888. Eu já fui procurado algumas vezes por parceiros que querem oferecer soluções para comerciantes aceitarem Bitcoin, aceitarem cripto. E a instrução normativa reza o seguinte: se algum ente jurídico, né, pessoa física ou jurídica, transacionar mais de R$30 mil no mês, ele precisa reportar para a Receita esse arquivo texto, identificando quem é a outra parte que pagou, com nome completo, CPF, data de nascimento, endereço, sexo, tarará. Significa assim, se a Starbucks resolver aceitar Bitcoin aqui no Brasil, como já está fazendo lá em El Salvador, e a gente teve o privilégio de ter essa experiência e comprar cafezinho com Bitcoin lá. Ela teria que fazer QIC de todo mundo. Se a Starbucks exceder R$30 mil, que para a Starbucks vamos combinar que não é muito difícil. Né? Uns 2 cafés desse valor. Uns 2 cafés. E ela estaria, em tese, pelo entendimento, qualquer entendimento que a gente tenta ter da IN, a gente já tentou buscar a brecha e tal. Ela teria que, então, coletar. Você quer um café? Você quer pagar em Bitcoin? Então, primeiro informa aqui seu nome, digita aqui, nome completo, CPF, endereço e tal. E até, talvez, a Starbucks teria que fazer um KYC desse cliente, porque se ele tiver se ele falar, então vou dar informação de qualquer um Achei aqui, na internet aqui um CPF. ela vai reportar para a Receita, aí a Starbucks está sujeita a pagar uma multa. E por causa disso, ela se sentiria obrigada a fazer um QIC, tipo, tirando foto e tal, né? E qual é o resultado disso? A Starbucks fala assim, então deixa, Bitcoin no Brasil eu não vou aceitar.
Enquanto em El Salvador, simplesmente por estar liberado, ou seja, tem a parte de regulação, tipo assim, que é o que você falou, né? A visão normalmente é, não, o Estado não tem que pôr a mão nisso aqui não, mas a regulação, ela dá, tipo, uma estrutura para o cara falar assim, não, eu tô seguro aqui. E aí eles foram implementar lá no McDonald's e Starbucks, a gente viu que implementou. Talvez por causa disso, né? Ué, peraí, eu não vou ter ganho de capital e não tem uma regulação, não tem uma IN aqui em El Salvador, então eu vou implantar o cripto aqui e deixar o cara comprar o cafezinho ou o McDonald's com Bitcoin, né? Nosso entendimento, ele está correto na interpretação dessa lei? Não, sim. Aí, da instrução normativa, a gente vai ter que ver porque ela deve ser modificada a partir de uma legislação mais ampla, até pela hierarquia, ela vai ter que ela força a instrução a mudar. Até porque requisitos... Ela é uma instrução normativa, ela tem força de lei? Ela tem força de lei desde que ela seja, vamos dizer... Desde que não existe uma forma mais... para tudo. Leigos mesmo. Desde que ela seja legal. Por quê? Eu só tenho a capacidade de editar uma instrução normativa se eu tiver, primeiro, a competência de editá-la. Então, é um assunto que seja da minha competência, tudo bem, fiscal, ok. E eu tenho que ver se a lei me autoriza a fazer aquele avanço da mão do Estado ali, chegar e regulamentar aquela medida. Quando eu tenho uma legislação que fala que, por exemplo, deve ser privilegiada a livre iniciativa, a livre concorrência, a inovação, nós temos hoje Marco Civil que trata disso. Nós temos hoje, e aí é importante lembrar que não é só uma lei. Às vezes o pessoal que está, especialmente às vezes alguém do direito que está nos ouvindo, começando na profissão, estudando direito, tendem a achar que agora tem uma LGPD, é só a LGPD. Tem um Marco Civil, é só o Marco Civil. Não, nós temos uma série de legislações. Então, você tem uma instrução normativa que me manda fornecer determinados dados, eu também tenho que olhar a LGPD. Será que a LGPD ela fala muito claramente de que eu somente posso tratar um dado se ele seja estritamente necessário para aquela finalidade? Opa, peraí, Receita, qual que é a necessidade de você receber esse e essa fonte? Tem como você fiscalizar de uma outra maneira? Opa, e peraí, eu tenho uma outra legislação que fala que o meu negócio... Aliás, você já tem essa legislação, o Marco Civil. Porque quer queira ou não, se aplica a uma aplicação de internet, não tenho dúvida disso. O Marco Civil se aplica às operações ali também. E, inclusive, o Decreto de Comércio Eletrônico de 2013, né? Nós estamos em 2022, quase 10 anos já se fazendo, e que permite também esse tipo de atividade, incentiva a inovação. Então, você está... O alcance do braço estatal, né, que você estava dando o exemplo da bandeira vermelha, né, ele tem que ser uma medida que não inibe esses negócios. Agora, não dá para dizer... claro, se ele avançou lá atrás com uma instituição normativa, talvez, então, seja realmente mais ainda importante nós termos uma legislação para evitar que algum superintendente de plantão ali crie outras instruções que burocratizem por demais o negócio. E outra, esse PL também aprovado no Senado... chamado aí do Marco das Criptos, né? Ele também fala que deve privilegiar a proteção dos dados pessoais. Aí já vem, né, algum que sempre olha o lado ruim, né? E em vez de olhar o lado ruim, eu tenho que agora, então, eu tenho que me adequar à LGPD, não só porque eu estou com medo das multas da LGPD, é porque se eu não me adequar, eu vou perder minha autorização de funcionamento aqui. Mas, por outro lado, ela permite também que você questione instruções dessa natureza ao dizer, olha, meu amigo, meu setor aqui está dizendo que eu tenho que proteger dados pessoal. Tudo bem que você tem finalidade fiscalizatória, mas você está contrariando a lei. E vai judicializar. Então, não dá para a gente também achar que qualquer lei não vai ter mais questionamento, Júlio. Isso faz parte da sociedade, da democracia. Nós vamos questioná-la e a gente tem que ter instrumentos para poder questioná-la, né? Isso aí é só um comentário que isso aí a gente está vivendo na prática, né, Jonas? No dia a dia. Tipo assim, a gente tem essa contradição. Tipo assim, os usuários cancelam a conta e eles falam, segundo a LGPD, eu quero que meus dados sejam excluídos. E aí a gente fala, a gente não pode porque a gente tem que reportar seus dados. Gente, LGPD é um case, assim, porque... O que surgiu de bobagem em relação à proteção de dados é infinito. Então, que o cara... Eu vi uma vez um médico com a preocupação de que falaram que agora com a LGPD o titular dos dados poderia pedir o apagamento do seu registro médico prontuário, e eles estavam... E tinha um artigo... Espero que não seja jurídico, mas tinha um artigo, uma revista médica do autor lá, contando que ele poderia fazer isso, podia pedir o apagamento dos dados. Eles ficaram um processo, falaram, peraí, vai apagar um prontuário?
Aí amanhã o cara disse que eu prescrevi um medicamento equivocado, eu estou enrolado na justiça. Tá, então a LGPD, ela prevê cumprimento de obrigação legal. Então não é porque o cara quer pedir o dado para pagar que eu vou apagar a nota fiscal, que eu vou apagar registro de transação. Ah, mas não tem lei que me obriga... Tá, mas eu quero me proteger. Vai que esse cara depois vai falar que eu fiz uma operação que eu comprei errado, enfim. Eu não vou dar detalhes, vocês me desculpem se eu entrar num detalhe muito absurdo, assim, da operação, mas se ele fala que eu não comprei, se pedir para comprar 1.000, eu compro 500. Não, faz sentido, é isso. Então, assim, não tem menor cabimento esse tipo de coisa. Mas tem todo lado. Eu vi alguém também usando a LGPD para não efetuar pagamento. Alguém lá no escritório comentou comigo, dizendo que ele pedia ali um laudo, etc., mas que ele não podia efetuar que ele não precisava pagar, era um laudo, é isso mesmo, um laudo psicológico, mas ele não precisava pagar porque ela também não podia, e ele tinha o direito de acessar os dados pessoais dele. Olha, assim, imagina, né? Então, eu vou lá, eu te contratei para fazer um laudo aqui, mas faz o laudo, mas eu não vou te pagar, não, porque você tem obrigação, e a lei fala, né? Com acesso gratuito aos meus dados pessoais. Então, peraí, então você não pode cobrar. Então, a LGPD é um case, assim, porque movimentou todo mundo, então vem de tudo. Então, isso é natural. Você tem uma lei que envolve a todos, é natural que surjam, e também com muita oportunidade de negócio, então surgem soluções miraculosas, surge um terrorismo exagerado, né? O cara ou fala que, primeiro na solução miraculosa você tem um cara que fala, compra esse meu software aqui para se adequar à LGPD. Já vi casos de oferta de LGPD em 6 dias. Gente, isso isso é até criminoso, esse tipo de conduta. E, por outro lado, vem também aqueles que querem que você faça um processo e gaste uma fortuna porque ele cria um terrorismo que não existe nesse momento. É claro que... E aí mostra, né, por exemplo, a importância de proteção dos dados. Além de estar como direito fundamental, toda a legislação que está vindo com a questão da proteção dos dados. Então, é algo que não tem como fugir. O mundo todo está falando em proteção de dados, a gente está agora com os Estados Unidos, a própria Google pedindo uma legislação federal. E por que a Google, que quer tratar dados pessoais, ela quer uma legislação federal? Porque ela não aguenta mais chegar na Flórida ser uma regulamentação, porque ela é uma empresa digital. Então, ela não tem uma sede, não dá para... Imagine só, a gente teve várias legislações aqui no Brasil, estaduais, sobre proteção de dados. Que teve, então, no final da votação da LGPD, eu acho que foi até uma alteração posterior, não me lembro de cabeça agora, que colocar... me desculpa, foi nessa própria emenda, nessa alteração constitucional, que colocou que proteção de dados pessoais é um assunto federal. Era um pouco meio que óbvio, assim, pra gente que é do direito, você tem ali elementos que dava para constatar sobre obviedade, mas tem, às vezes, o óbvio tem que ser dito. E aí colocou, peraí, não dá para cada estado ficar fazendo. Então, a Google hoje, que é uma legislação federal, a gente tem esse ambiente que prevê uma legislação federal e você vai criando. E tem uma outra questão, né, que o John falava sobre leis que acabam impedindo a inovação, mas também, se ela for na medida certa, ela vai tirar aquele seu concorrente que prejudica seu negócio, porque é o concorrente que é o que frauda, é o concorrente que ilude, que mente, etc., e deixa as empresas que são sérias ficar no negócio. E quem passou por isso, por exemplo, aí vai entregando a idade, né? O Código de Defesa do Consumidor de 1990, quando ele veio, foi uma crítica generalizada do setor empresarial. Mas é um absurdo, como é que eu vou ter uma legislação que vem aqui para me criar uma série de obrigação, devolver produto em 7 dias e tal? Só que ele tirou as empresas que não atendiam ao consumidor. Porque aqueles que já cuidavam da relação com o seu cliente, ela não tem que fazer muita coisa. Da mesma forma, LGPD. Mas é um absurdo, absurdo nada. Assim, pelo menos eu tenho uma lei agora que me diz quais são as boas práticas. Antigamente, você ia ficar o critério do Código de Defesa do Consumidor, o critério do Ministério do Trabalho, o critério do Banco Central, e agora você tem ali um norte. Então, a legislação nem sempre ela é ruim para o setor empresarial. Às vezes ela é protetiva. E aí, nesse ponto, eu acho que o que vai impedir a inovação é o tamanho da mão do Estado, né? A medida correta. Não, e é interessante isso que você colocou da LGPD. A gente fez uma revisão ali. A gente está excedendo a LGPD em tantos aspectos, né?
Para ficar não super tem protegido? compartilhamento com terceiros. O único terceiro que a gente compartilha é a Receita. Né? A gente só coleta os dados estritamente necessários. A gente já fazia isso desde sempre. Aliás, a gente passou a coletar mais dados do que coletava. Porque antes a gente pegava só o CPF, nome, basicamente. E aquilo que a gente precisava para fazer prevenção à lavagem de dinheiro. Né? Aí veio a instrução normativa, a gente teve que coletar mais dados. Mas o que deixava a gente assim chateado surgem várias histórias de vazamentos. Muitos desses vazamentos são do próprio poder público que coletou dados que não deveria. A gente soube recentemente também que o Serpro recebeu uma autorização especial para vender os dados pessoais que ele detém em virtude, né, de estar servindo ali a Receita Federal e tudo mais. Eu não sei exatos detalhes, mas assim é uma flagrante assim contradição da forma que eu olho, né, de um lado dizendo que existe uma forte intenção de proteger os dados pessoais, e de outro lado existe um favorecimento de uma empresa pública para explorar esse mercado de vender dados pessoais. E que é legal, assim, na verdade, inclusive, assim, foi uma ação, é uma tentativa ali que se tem, mas que já está subjúdice. Então, assim, já temos o Ministério Público já ajuizou, inclusive, a ação civil pública, questionando e com pedidos liminares para que suspenda essa operação, porque ela é flagrantemente ilícita. Então, não é porque... Então, vê como, mais uma vez, né, assim, é que eu estou defendendo... Eu não defendo... Nesse caso, a lei protegeu a gente do próprio poder público. Sim, abusar claro. De certos... E de certa forma... quando a gente tem uma lei que estabelece diretrizes, quais são as boas práticas, ela acaba também te protegendo, né? Protegendo de que alguém venha aí numa noite infeliz, aí o cara acorda de mau humor e fala, agora vou acabar com essas corretoras. E potencializando mesmo, você deu um exemplo, acho que você estava citando sobre Portugal, mas você deu um exemplo muito interessante. E eu anotei aqui para falar para vocês o seguinte... Um exemplo de que regulação nem sempre é mal e que ela acaba potencializando algumas coisas é o seguinte: quando a CVM finalmente autorizou a criação de fundos de investimentos, ETFs, de criptomoedas, isso abriu as portas para milhões de pessoas investirem. E pessoas que, assim, olhava para uma corretora e falava assim, mas eu vou confiar, como é que funciona isso? Eu não sei como é que funciona isso direito. Como é que esses caras vão fazer custódia e tal? Tem gente que tem ETF e não sabe que tem. Porque tem gente que passa o dinheiro para corretora, vamos para uma corretora tradicional, que tem lá vários fundos e o cara tá botando fundo em ETF e não sabe que tem moeda digital. Ele fala, um absurdo moeda digital, mas ele não sabe que ele tem. Entendi. Ele compra um ETF que ele não compra, é porque ele passou para administrar o recurso dele e eles compraram vários fundos. Então, mas eu falo assim, tipo, se não tivesse a regulação da CVM, isso não daria a estrutura jurídica para algumas pessoas falar assim, agora eu vou investir. Por exemplo, nos Estados Unidos começou um movimento muito grande institucional, né? As empresas, Michael Saylor lá, MicroStrategy, colocando bilhões de dólares nesse negócio. E o que eles tiveram que fazer? Estudar a regulação, saber como fazer isso dentro da linha, porque eles são empresa pública, eles precisam estar dentro das regras. Então, quando surge essa regulação, ela acaba permitindo que essas empresas façam investimentos grandes e pequenos investidores também, ao invés de ter que confiar numa corretora, ter que entender como é que funciona o Bitcoin na prática, custodiar e tudo mais, quais são os meus riscos, como que eu vou reportar isso para a Receita, no meu imposto de renda e tal, ela compra um ETF e já está tudo resolvido lá dentro da corretora, por exemplo, né? Sim, sem dúvida. E isso nos mostra o que também, né? Se a gente tem alguns órgãos da administração pública, né? Ainda com as peculiaridades da CVM, mas que nós temos ali um olho para a inovação. Né? E antes de regulamentação, por exemplo, a ICO, né? Assim, teve uma época que foi uma febre de emissão de moedas digitais para alavancar recursos. E, gente, assim, é claro, né? Vai ter de todo jeito. E teve muito picareta e que usou isso para fraudar mesmo. E o pessoal, que maravilha, tal, vou comprar. Mas que já era proibido, assim, porque se você for olhar com atenção, essa emissão dessas moedas são valores imobiliários. É um IPO, só que feito fora da CVM. É uma emissão de valores imobiliários, deveria sim seguir a lei das SAs. E aí o que a gente... Ou seja, tem uma proibição.
Isso já existia essa proibição. Aí agora fala assim, mas isso está atrapalhando a inovação? Não, tem outros caminhos para ser feito e a gente também não pode ignorar que os riscos desse tipo de mercado poderia surgir na época. Mas hoje a gente está falando, por exemplo, já em NFTs, né? Vamos criar ali uma outra forma de captar recursos, né? Aliás, é interessante, por exemplo, tokens de utilidade não entram nessa legislação, né? Se você pegar aqui... Não vou achar aqui agora, senão a gente vai perder tempo, mas tem um artigo que ele fala exatamente quais os criptos de moeda que eles de fato são moedas de pagamento. Né? Os tokens utilitários, por exemplo, tipo assim, você comentou mais cedo sobre tokenização no cartório no Rio Grande do Sul, alguma coisa assim. Como é que está isso? Assim, existe uma possibilidade já? A gente ouviu já umas expressões tipo assim, tokenização de tudo. Tokenização de coisas de cartório, por exemplo, ou imóveis, né, registro de imóveis, ou até fracionar imóveis em tokens e vender isso no mercado. Existe uma abertura para isso? Até esse projeto de lei toca nisso ou não? Né? Então, aí relembrando, tudo que não é proibido eu posso fazer. Né? Eu citei o ICO, a emissão de moedas para captar recursos societários, para investimento em empresas, mas já havia proibição. Uhum. NFT não há uma proibição. Agora, eu não posso dizer que eu vou me tornar proprietário de um imóvel, porque para se tornar proprietário eu preciso do registro imobiliário em cartório. Então, isso não adianta fazer. Mas eu posso... aliás, assim, registro imobiliário as pessoas só fazem quando termina... a maioria, por exemplo, a gente está num ambiente gravando esse podcast que está rodeado de construtores. Qualquer um que for ali comprar, ele não vai lá no cartório fazer registro imobiliário. Ele vai comprar um compromisso de compra e venda, que é um contrato. Esse pode fazer em NFT. Lá no Rio Grande do Sul, ele não entrou na questão do NFT. Ele falou só da cripto para compra... A troca de valor mesmo. Troca de valor, permuta mesmo. Então, ele coloca lá como permuta e fala as regras que tem, como é que o cartório... Onde que o cartório vai registrar isso? É mais uma questão operacional. Entendi. E que sinaliza, ou mais seja... de pagamento. Que não poderia falar nunca que é proibido. Em relação a como que eu vejo a questão da regulamentação. Se você vê neste projeto aprovado, teve um risco de se querer regulamentar ou colocar travas no NFT. E aí, tem lá nas justificativas... Aliás, na sessão de deliberação, teve uma proposta, o deputado... não, peraí, isso não é hora. Apesar de que o argumento dele é absolutamente equivocado em relação à natureza do NFT, assim, confundindo o NFT com moeda de pagamento mesmo. Mas aí, ainda bem que tirou, não tem nada de NFT, mas mostra... Né? Ou seja, a gente já tem nos anais do Congresso você ali discutindo o NFT. Não, eu acho que vai ser mais uma questão de orientar, porque a gente também tem muita burocracia. Assim, como é que vai registrar esse cartório? Como é que vai ser? Eu acho que mais esse ponto. Mas hoje pode fazer sem problema algum. Eu posso pegar um imóvel, eu posso fracionar ele, não um cartório, tá? Deixa bem claro. Eu vou fracionar ele numa operação ali, como se fosse que é o que a gente tem nas incorporadoras. Você compra uma fração ideal daquele empreendimento. Você não compra o apartamento 1801. Entendi. E aí o NFT é basicamente essa ideia também. Então você está comprando ali uma fração e a construtora pode emitir esse NFT e você tem a facilidade de comercializar e vender em qualquer lugar do mundo, além de toda a facilidade da operação. Vai, mas isso aí eu não vou ter que pagar... É claro que vai ter que pagar tributo, né? Ou seja, são as operações, só que aí talvez as legislações tributárias vão mudar. E falando em legislação tributária, para não deixar de escapar, tem uma previsão bastante interessante nessa das criptos, né? Que é a isenção tributária para a aquisição dos equipamentos que vão ser utilizados na operação de mineração? De mineração, etc. Ou da operação da empresa? Da própria operação também, né? Quer ver? Eu até te falo aqui como que é a isenção é sobre a importação, a industrialização, a comercialização de máquinas e ferramentas utilizadas nas atividades de processamento, mineração e preservação de ativos virtuais desenvolvidas por pessoas jurídicas de direito privado. Isso é bom, hein? Só uma coisa aqui que eu critico, assim, que ele coloca que se você vender com menos de 3 anos,
Aí você tem que pagar o tributo que você não pagou. Assim, 3 anos para informática, eu acho muito tempo. Especialmente equipamento de mineração. É assim, isso. Ó, você precisa de uma capacidade de processamento, enfim, absurdo. Mas aí você não vende, você compra outro, deixa lá, encostado, pronto. Tá, eu já ia falar pra gente. E ninguém vai querer comprar também. Já ficou rico mesmo, né? Com os bitcoins que você minerou. Mas isso é legal. Então, assim, você veja como tem várias vertentes que o Estado pode regulamentar, né? Ele pode atrapalhar, ele pode incentivar, e aí parece que dentro no fritar dos ovos, eles estão assim, vamos incentivar. Ou seja, se a gente pensar, você acha que vai proibir? A gente não tem nada concreto nesse sentido. Isso aí, só se falar assim, que vai proibir, que cripto vai acabar. Assim, uma análise assim mais factual, não existe absolutamente nada que demonstre essa tendência. Absolutamente nada. Seja regulatória, seja de mercado, nada. Nós só temos, ao contrário, demonstrações de que este mercado ele veio realmente para ficar. Mas pode tudo. Pode chegar um dia e uma legislação, mas nada demonstra hoje que o Estado tem uma vontade de acabar. O Estado teve essa vontade, sim, e medo. Vamos proibir. Porque, claro, ele perdeu o controle. Mas agora ele está também assim, peraí, eu posso usar isso para controlar ainda mais, né? Porque não é também... as transações, elas existem, né? Não é uma... E tem uma miopia, assim... De certos estados, por exemplo, a China, né? O ano passado que ela baniu a mineração do Bitcoin. Foi umas 3 vezes, né? Então, você tinha, sei lá, mais ou menos metade do poder de computação do Bitcoin concentrado na China. Ou seja, um poder muito grande nas mãos do governo chinês, de forma indireta, porque eles poderiam a qualquer momento, como mostraram, interferir nisso aí. Mas a forma que eles resolveram interferir saiam daqui. Não pode fazer isso aqui mais. E aí houve uma migração massiva dos equipamentos, e isso saiu para várias partes diferentes do mundo, muitos para os Estados Unidos e tal. E esse poder de computação, se você olha o gráfico do poder da rede, ele teve uma bruta queda, e aí, em questão de semanas, ele se recuperou de novo, porque os equipamentos foram sendo ligados em outros lugares. Mas isso resulta no seguinte, agora, se a China, né, com toda a inclinação totalitária que existe lá, né, resolver fazer alguma coisa para parar o Bitcoin, eles agora não têm lá. Eles tinham mais poder do que tem agora, né? Eles abriram mão de um poder. Então, assim, existe uma astúcia que faltou para eles, na minha opinião, assim, de pensar assim, cara, deixa esse troço crescer, mas crescer aqui no meu jardim, porque estamos dentro de casa. Então fica a dica aí, os outros ditadores totalitários. Agora você já sabe que se tiver mineração de Bitcoin dentro do seu país, aqui, mantenha lá. Incentiva, traz os caras lá para dentro, você vai ter mais poder. Diminui a importação do equipamento. Esse exemplo é interessantíssimo, né? O susto que tem o Estado e às vezes ele toma uma medida que é ruim para o próprio Estado, né? E eu acho que a gente já está num nível também, a gente não está discutindo. Aliás, eu nem... digo que a gente já está maduro desse ponto, não, porque a gente ainda tem um pouco... A gente não, eu não. Aliás, eu tenho orgulho, né? De falar, comprei uma moeda do jogo Axie Infinity e tal, tô lá minerando, tô lá trabalhando meus Axes lá para ficar... Quem sabe um dia eu vendo um. Acho legal, beleza. Mas tem muita gente que ainda... Você fala assim, eu tenho uma carteira de Bitcoin, já te olha, o cara é criminoso, né? Uhum. Acha que é algo ilícito. E, assim, e não tem nada disso mais. E é o que eu ia dizer, na verdade, é que você tem hoje exemplos como esse da China, né? Que a gente vai amadurecendo e dizendo, opa, não dá para simplesmente... E na internet, qualquer medida, né? Assim, quando eu falo internet, me desculpem, mas... generalizar a operação, não, claro que tecnicamente não é tão simples assim, mas eu não posso... todas as tentativas históricas de legislações, em qualquer lugar, de proibição de uma atividade na internet, ela se voltou contra quem tentou proibir. E, pelo contrário, incentivou a operação. O exemplo do Uber, por exemplo, né? Todas, assim... Começa na internet e as pessoas começam a usar a hora que a classe dos taxistas viu. E a hora que o governo viu, já estava lá, né? Não tem como você voltar atrás mais, né? Eu acho que é claro, assim, você tem que proteger ali o trabalhador, tem que pensar ali também, mas é uma questão que eu acho que a gente também tem que deixar o setor privado também, as pessoas se entenderem. Olha, tudo bem, mas você está tendo um monte de vantagens aqui, né? Eu não quero entrar na discussão da relação de emprego ou não,
Mas eu tenho que também entender que nós, enquanto usuários, temos o poder de decidir se a gente vai para uma ferramenta que agora vai ser libertária, né, segundo o Elon Musk do Twitter, ou se eu quero ficar no Instagram ou no TikTok. Isso aí também é uma questão de decisão. Inclusive, né, aproveitando essa deixa em relação que é um momento que está todo mundo falando em relação a essas aquisições, né? Eu não sou contra, tá? E aí talvez pode me chocar, assim, a questão de ter uma legislação que determine transparência dos algoritmos. Tudo bem. Mas eu sou absolutamente contra qualquer decisão que defina eu também sou... não, quer dizer, eu quero que o algoritmo seja transparente, porque eu sou muito contra que uma rede social defina o que é certo e o que é errado. Agora, ela ter transparência de critérios, ok. Você imagina hoje, nós temos algumas ações judiciais de Instagrams removidos arbitrariamente e tal. Isso é um absurdo. Agora, quem tem que resolver? Justiça. Então, não eu acho que são critérios, então eu tenho que ter transparência. Peraí, mas qual foi a postagem que eu infringi, né? Então, esse tipo de situação que tem que ser mais assim, vamos dizer, poderia ser uma regulamentação, mas não também regulamentar de forma que você tenha que impedir aquele determinado conteúdo, né? Porque você não sabe quem é que vai definir esse conteúdo. E aí a gente desnatura até a própria a internet em si, né? Que foi concebida pensando nessa liberdade e tirando a concentração do poder de fala de determinados meios. Então, a gente tem uma estrutura, né, vamos dizer, de democracia, de instituições, que ela funciona em pesos e contrapesos. Ou seja, a empresa, ela desonrou, ela removeu o meu perfil, eu tive um prejuízo com aquilo ali. O que a gente precisa? Eu preciso ter justiça, que aplique multa pesada. Que dê indenização, não de R$2.000 no juizado, porque o cara perdeu ali um Instagram que ele tinha 100 mil seguidores, ficou 4, 5 anos criando. E aí o cara vai dar R$2.000 de indenização. Esse é que é o problema. Porque a partir do momento que ele der uma indenização de 1 milhão por uma remoção indevida, ela para de remover. E esse é o controle que a gente quer. A gente não pode deixar que legislações venham e falem assim, olha, você que tem que fazer esse controle, porque esse é o certo. Então, eu acho que sim. Pode libertar? Libera, vai deixar a pessoa falar o que quiser e tal. Mas aí como é que o algoritmo conduz isso? Aí tudo bem, né? Mas claro, protegendo o segredo empresarial. Como é que você faz esse monitoramento? Porque também a gente não pode ignorar que esses impactos, né? Talvez não como você faz, mas quais são as regras, né? Porque essas regras tem que conversar com o mundo real, né? Ontem mesmo nós ajuizamos mais uma ação em relação a... Essa foi contra uma remoção de uma conta do Google. A pessoa tinha vinculação em todos os serviços com uma conta do Google. Assim, com as mais variadas, assim, desde um e-commerce, enfim, tudo que a gente vincula na conta do Google. Cancelou porque disse que tinha conteúdo de pedofilia. E a própria regra do termo de uso, a própria regra da rede social, da empresa, dizia que, nesses casos, ela vai apontar o conteúdo e remover o conteúdo e dar direito de defesa. Não, não, tem um conteúdo ilícito, então acabou toda a conta. É absoluto. E aí fala, Rafael, precisa de uma lei, então, para proibir isso. Não precisa de uma lei, isso é desproporcional, são medidas que já são ilegais. Então, a gente não precisa também legislar tudo. A gente precisa entender que, nesses pesos e contrapesos, a justiça está aí para ser utilizada, assim, não vamos entrar nessa discussão, se a justiça não funciona, etc. Sim, a gente tem que entender que nós precisamos dela, que ela é fundamental, e a gente tem que começar a exigir que ela dê decisões que, de fato, inibam essas condutas ilegais. Não, isso aí é tão verdade que eu só lembro das nossas contas no Instagram, a gente tentando fazer anúncio, né? A gente tem um problema muito grande com tráfego pago, né? Utilizar anúncio assim, principalmente por causa que a gente não sabe o tipo de anúncio que a gente pode fazer. Porque tem um anúncio que a gente escreve Bitcoin, aí já fala assim, não, isso aqui é pirâmide, não pode anunciar não, e já bloqueia. Aí o outro a gente escreve Bitcoin, passa e roda 3 semanas seguidas. Não, então, isso é um absurdo. Acho que o que o senhor falou que faz muito sentido é esse negócio da clareza, né? Tipo, tem um livro, assim, faça assim, não pode ter escrito Bitcoin, eu entenderia, eu falo, beleza, não vou anunciar nada que tenha Bitcoin. Isso é matéria, inclusive, hoje da Universidade de Stanford, que é a ética do algoritmo, né? Ou seja, não é transparência, mas a ética, né? A gente está discutindo isso agora com o PL de inteligência artificial, né? Não é proibir, mas a gente quer saber quais são os processos que levam aquelas tomadas de decisões. Isso, sim, eu acho que é um ponto onde o legislador tem que ir.
Mas nada me faz crer de algum tipo de proibição, porque nenhuma dessas proibições funcionou no âmbito da internet. E é igual agora metaverso, né? Assim, as discussões de metaverso é uma terra sem lei. Nossa, eu lembro disso assim, no começo do e-commerce, né? Vai falar dos anos 2000, talvez. Terra sem lei também. A internet é uma terra sem lei. Pô, que terra sem lei? Não é isso. Qual que é o problema que a gente tem hoje? Jurisdição. Não, o cara cometeu crime. Tá, mas isso não é um problema. Não é lei que vai resolver isso. Eu vou, então, proibir rede social no Brasil. Já tiveram essas iniciativas. O que vai resultar? Vai resultar, vai excluir o Brasil de uma Tecnologia importante. Uma tecnologia importante, ou vai ensinar todo mundo a usar VPN, né? E aí todo mundo vai usar a rede social. O brasileiro vai usar, não tem essa. Então, não funciona a proibição. Acho que, especialmente no mercado de moeda digital, Bitcoin, então, assim, falar que vai proibir, acho que não vai. Meu medo era só colocar tantas travas, né? Que ficasse... que desmotivasse. A cada passo assim, que eles dão de legitimação, como está sendo essa própria lei, fica muito mais difícil fazer o rollback. Eu fico imaginando, inclusive, assim, num país que é muito mais federativo, como os Estados Unidos, né? Lá você tem o estado do Texas, realiza ele mesmo mineração, além de ter um monte de legislação pró-Bitcoin e tal. Se vier uma legislação federal, tipo assim, o Texas, historicamente, né, que foi um estado que entrou na União com um monte de condições, ele tem alguns privilégios especiais. Por exemplo, ele pode hastear a bandeira no mesmo nível da dos Estados Unidos. Tem uns negócios assim, sabe? E eles são super de peitar, né? Tem uma frase que é famosa lá do Texas, que é "come and take it". Vem pegar. Tinha um tal de um canhão aí, que teve uma super disputa. Eles queriam de volta, falaram, vem buscar o canhão, então. E eles não vieram buscar, não. Mas tem toda essa rixa aí, né? Então, agora imagina se o governo federal americano fala assim, é proibido o uso de Bitcoin ou mineração de Bitcoin, porque está fervendo os oceanos aí, gastando energia elétrica. É o tipo, assim, beleza, vocês vão criar uma guerra civil por causa disso? Porque eu tenho umas sérias dúvidas que vários estados que já têm estado discutindo tornar a moeda de curso legal naquele estado. Então, os Estados Unidos são efetivamente 51 países em um, né? Assim, de certa forma, né? Isso está muito erodido de uns tempos para cá. Mas não é como aqui no Brasil, que o que muda de um estado para o outro é a alíquota de ICMS. Né? Basicamente. O resto é tudo igual, né? E essa própria previsão, que eu achei bastante interessante, a previsão de que o poder público pode criar, né, fica autorizado a ter contas em moeda digital. Imagina, né? Assim, aí depois vai proibir, né? O Rio de Janeiro tem um esquema assim, não tem? Acho que 1%. Eles iam... eles anunciaram isso em alguns eventos, né? Do tesouro, né? Em Bitcoin. E se você pagar receber o imposto em Bitcoin, você recebe desconto. Acho alguma coisa nesse sentido. E é bem, tipo assim, se o Brasil bloquear Bitcoin, o Rio de Janeiro pede 1% do dinheiro deles. Né? Tipo, se rolar até isso, é uma legislação que vai dar segurança a também esse tipo de operação, porque aí tem toda uma discussão jurídica, né? Se o ambiente... Porque aí, voltando àquele assunto, a administração precisa ter algo que autorize. Aí, será que ele pode receber em uma moeda que não tem, né, do curso nacional, etc. Uhum. Muito massa. É interessante. Não, pode falar, João. Sim. Eu estava lembrando, eu estava em Miami na conferência Bitcoin Miami 2022, Bitcoin Conference 2022, e o Michael Saylor, ele comentou assim que muitos bilionários, né, ele tem acesso a muita gente influente, gente poderosa e tal, e o pessoal chega para ele, cara, qual que é esse negócio aí, quanto que eu compro e tal, porque meu filho não sai do meu pé, eu fico falando desse negócio. E assim, ele virou para a audiência e falou, cara, enche o saco do seu pai, de sua mãe, tal, do pessoal que você tem influência, né? Os empresários para eles converterem. Eu sou culpado desse pecado aí, mas... E você doutrinou para cima e tá doutrinando para baixo também, né? Porque eu tô doutrinando meus filhos, a menina tem 5, o menino tem 2, os 2 já sabem sobre Bitcoin. Qual que é o único dinheiro que existe? Bitcoin, eles já sabem. E eu acho que nenhum governo quer ser visto, ou seja, deseja ser visto como um governo tirânico. E nem atrasado, né? E atrasado, ultrapassado. Ele não quer isso. Ele vai tentar botar uma verniz. Mas, assim, eu fico imaginando que é mais ou menos como a venda do Twitter que você comentou. Todo o negócio é assim, o Twitter agora vai ter liberdade de expressão.
Vai ser a rede social em que você pode falar ideias Princípio, controversas. Né? Porque vindo do El, Vamos a ver. gente não sabe nada do Vamos ver. que vai vir depois, né? Mas a aí- gente só sabe que está sendo divulgado. E aí você pensa assim, bom, eles vão barrar esse negócio. Cara, virou um ponto assim que a SEC, né, a CVM americana, barrar essa operação, ela está ativamente se posicionando contra a liberdade de expressão. Será que ela... Então, assim, será que existe a possibilidade da SEC impedir essa transação sob qualquer pretexto? Porque tem tanta gente já comprada na ideia, comemorando. Tem gente chorando, justamente porque vai ter liberdade de expressão. Pensando, não quero que falem as ideias que eu não concordo. Tem gente falando, oba, beleza, eu também vou poder falar. O outro lá fala, eu falo. E cada um expressa as ideias. Enfim, sem entrar no mérito, assim. Mas quando você tem esse grupo, essa massa crítica de pessoas, né? Abraçada numa ideia, fica muito mais difícil você tentar podar esse negócio sem se colocar como ultrapassado, como tirânico. E olha que interessante, né? E é justamente aquilo que eu estava falando no início, a questão de projeto de lei hoje ele tem muito mais dificuldade de vir proibindo algo, assim, não, porque além dessa questão de não parecer tirânico, nós podemos também ter, enquanto cidadãos, a gente tem condições de controlar muito mais graças à internet. Né? Ou seja, graças à internet, sim, a gente tem mecanismos de fala. E quando fala discutir fake news, né? E aí, gente, dá para ficar o dia inteiro aqui a gente falando, porque tem legislação na época de eleições, tem resoluções, muita coisa assim que já trataram isso no tempo que a gente tem uma evolução. Ao ponto de você considerar todo e qualquer blog como um disseminador de fake news, sendo que esses blogs foram os que... Esses, não estou apontando um ou outro, mas essa facilidade a mídia independente, obrigado. É que permitiu que muitas ditaduras caíssem, muitos casos de corrupção. Agora, Rafael, mas tem muitos abusos. Gente, abuso, o que é contrário à lei, tem que ser punido no judiciário. Nós temos uma mania de querer legislar tudo que está dando errado. Então, assim, tá lavando dinheiro com Bitcoin, então agora vamos proibir Bitcoin. As pessoas estão usando redes sociais para provocar fake news. Vamos proibir as redes sociais. Enquanto porque é muito mais difícil para o Estado estruturar suas polícias. Né? A gente tem hoje no estado de Goiás uma polícia especializada em crime cibernético que não dá conta da demanda, não tem, apesar de toda a sua vontade e empenho, ela não tem condições de atender todo mundo que se xinga na internet. Imagina, né? Assim, e agora com o Twitter liberado, imaginou? Assim, não há delegacia que o Donald Trump voltando para lá. Mas quando tiver um desvio, né, nós temos que pensar que a justiça ela tem que realmente entender que a internet, essas falas, esses abusos, eles têm mais consequência até do que uma difamação que a gente fazia antigamente numa sala privada, né? Então, não dá mais para esconder aquilo. Então, você reprime. E aí, a questão da pena, né? Ou seja, a pena com caráter de punição e pedagógico para quem está fora dela. Então, não é legislação proibir tudo. Acho que a gente tem instituições e eu ainda considero que a maior falha hoje que a gente tem é de fiscalização e de punição adequada. Talvez a gente teria que discutir, em vez de discutir Bitcoin, discutir rede social, fake news, a gente tem que discutir assim, vamos revisar o processo penal, vamos revisar o processo civil, vamos revisar a tabela de custos do judiciário, né, que às vezes é caríssima e não me permite entrar com uma ação. Vamos revisar as condenações, que dão ali um salário mínimo para quem, às vezes, cometeu um crime e não uma indenização suficiente, etc. E aí não estou falando contra a empresa quando eu falo indenização, não, gente, porque a empresa também é vítima, né? Eu queria te perguntar uma coisa. A gente comentou em alguns momentos aqui sobre isso, e aí você tocou de novo sobre o judiciário como um todo. Por causa de LGPD e por causa dessa lei do Bitcoin, agora pensando em fintechs que quase todas elas estão colocando cripto junto também, então não são só as fintechs de cripto, mas, por exemplo, o Mercado Pago colocou Bitcoin lá dentro, tem alguns fundos de investimento também. Enfim, você acha que existe um movimento assim, de espaço para profissionais trabalharem nessa área também? Tipo assim, isso... por causa justamente de regulação, acaba fomentando o mercado para isso. Então, existe uma oportunidade no mercado cripto, assim, para a pessoa trabalhar nessa área
mais jurídica mesmo, né? Olha, eu diria que, assim, de jurídica eu não tenho dúvida, que é da minha área que eu estou todo dia. Hoje não tem profissional suficiente para as demandas que existem e que virão a existir. Não tem. Assim, a gente tem... começou um movimento de especialização, mas ainda pode avançar ainda mais. E em relação a profissionais de outras áreas, né, não sou nenhum entendido em recrutamento, né, gestão de pessoas, mas na percepção que a gente tem de mercado com clientes, por exemplo, fintech, a gente atende a fintechs também. A gente percebe a carência numa área, por exemplo, de segurança da informação, né? Você tem uma necessidade, proteção de dados, uma série de área de marketing, né? O marketing é um que pulou lá em cima por conta de LGBT, que isso vai acabar com proteção de dados. E não tem atividade que mais pode se beneficiar de LGPD do que a do marketing, porque a LGPD é construção de relação de confiança, é construção de endomarketing interno, é construção de cultura de privacidade. Quem vende isso é marketing, né? Assim, quem vende, olha que feio, né? Quem divulga... Você se apresentar como uma pessoa que está preocupada com a privacidade do cliente é até um argumento de venda mesmo, né? É positivo. É positivo, e o cara está preocupado porque ele não pode comprar um pendrive com e-mails lá em Campinas para disparar a newsletter, né? Como se isso fosse gerar conversão. E aí, eu acho que a gente já caminha para o final aqui. A minha pergunta final, para vocês darem as considerações, acho que eu quero a opinião de todo mundo, é como vocês veem, na verdade, a gente já falou sobre que o Estado está cada vez mais abrindo os braços, recebendo criptomoedas, regulando isso, até incentivando, a gente falou, potencializando. Como vocês veem isso? Assim, o que vocês acreditam que vai acontecer no mercado cripto a partir de agora, nos próximos anos, tendo esse panorama jurídico aí e para as empresas se desenvolverem e tudo mais? Bom, eu, como eu disse, eu vejo com bons olhos e acho que o mercado só tem a crescer, né? Não sei se numa cripto específica ou noutra, aí já é uma questão mais de mercado, mas em termos de travas jurídicas não vejo muita possibilidade, mas isso não significa que a gente tem que ficar atento. Então, eu acho que hoje, cripto, daí falando desde a moeda de pagamento, falar de NFT, falar agora e aí saindo de cripto, mas também um pouco relacionado ao metaverso, cara, é fantástico, assim. Eu tive uma experiência outro dia que a gente fala muito teoricamente, eu falo, tem que ver como é que é, assim, uma reunião no metaverso, assim, mas não é reunião para entrar lá com um tecladinho, não, eu quero com óculos. Cara, é sensacional, assim, para quem para quem usou óculos de realidade virtual, quem querendo usar para ou fazer reunião em Second Life, né, que travava toda, é outra vida, né, é sensacional, a experiência de você estar na mesa mesmo ali escrevendo. Eu me surpreendi positivamente com a tecnologia. Mas aí vem uma outra série de discussões, né? Aí sempre tem aquele pregador do caos, né? De que isso vai ter coleta de dados de tudo, etc. Vai, né? Mas aí é outra discussão. E até uma dúvida que eu quero aproveitar a sua presença aqui para tirar, que é uma dúvida minha que eu realmente não faço ideia que eu vejo esse movimento de tokenização especificamente, né? Vamos pegar o caso da tokenização dos imóveis. Quando a gente usa um blockchain para alguma coisa, da forma que eu vejo assim, o valor que o blockchain traz para o negócio, porque é um troço caro para caramba para você transacionar, lento, comparado, por exemplo, com o Pix. O Bitcoin demora 10 minutos, o Pix é instantâneo. Certo? Então, para que a gente usa? Não estou tirando a Light Network, tá, Edson? Fica calmo. Mas, então, acho que você quer duas coisas, assim, quando você vai para um blockchain. Você quer que o seu negócio seja globalmente disponível, de cara, e você quer que o seu negócio seja incensurável. Ou seja, eu posso transmitir minha criptomoeda para qualquer pessoa e não tem ninguém no mundo capaz de desfazer aquela transação. Vamos pensar assim. Mas se eu tokenizo, por exemplo, um imóvel, né? Quando eu compro, eu tokenizo um imóvel, não, eu tokenizo uma construção, né? O direito a ter uma fração ideal, tal, como você tinha nos explicado aqui. A construtora ela vai pegar meus dados pessoais, vai pegar meus documentos, vai fazer uma verificação mínima e, vender aqueles direitos para mim na forma, digamos, de um token ou de um NFT. Aí, a partir daí, né? Se isso é um token numa blockchain
pública, né? Tipo Bitcoin, Ethereum, não tem nada que me impeça, por exemplo, de transferir esses direitos para uma organização internacional envolvida com crimes horríveis e tal, né? Uma organização realmente terrorista. É que eles usam esse termo terrorista para muita coisa que eu acho que esvazia a coisa do termo. Mas, e aí, quando o empreendimento fica pronto, chega essa organização terrorista e fala, bom, eu quero meu apartamento aí. E ela começa, vamos dizer, isso abriria para ela começar a investir maciçamente em imóveis no Brasil, por exemplo, de uma forma que não seria possível no mercado formal, né? Como que fica assim, uma coisa que eu vejo com tendência como para resolver isso é assim, beleza, a gente vai tokenizar, mas quem controla para quem esse token pode ser transferido ou não é uma entidade central. As DAOs, né, por exemplo. E nos casos que eu tenho visto aqui, a tokenização, por exemplo, de recebíveis de crédito, né? Tem uns grandes bancos envolvidos em tokenização, mas sempre a transferência desses direitos de crédito ela é chancelada por um ente centralizado que, por sua vez, faz a verificação. Ou seja, você não precisaria de blockchain para isso. E tudo. Ou seja, você está usando blockchain para ganhar coisas que são, na minha opinião, mais marginais. Ou seja, aquele elemento central de ser um negócio que simplesmente ninguém pode mudar ele, né? Ninguém consegue mudar o Bitcoin. O pessoal está discutindo que o Bitcoin tem que mudar para Proof of Stake. Boa sorte com isso, tentando mudar o Bitcoin de qualquer forma que seja. Especialmente numa coisa que é muito central no protocolo, né? É meio como querer mudar a língua portuguesa para todo mundo falar francês no Brasil. Bom, você pode tentar, mas vai ser difícil. Então, como que a tokenização, da forma que você está vendo desenrolar aqui, você deve estar bem mais inteirado do que a gente, assim, de como está evoluindo essa conversa, essas alternativas que as consultoras estão criando. Como você vê essa questão da transferência de direitos? Bom, primeiro assim, a transferência, ela realmente, se a gente começar a pensar que precisa da autorização da consultora para transferir determinados critérios, a gente acaba com a tokenização, né? Assim, com o brilhantismo dela. Tirar ela da blockchain também tira, né, um grande benefício, por exemplo, em criptoarte, que eu fico vinculado eu vou continuar vinculado a alguém para divulgar o meu trabalho. Isso é péssimo para os artistas. Mas a sua pergunta é talvez uma das que mais me instigam hoje também, do campo técnico. Né? E talvez eu não seria o mais indicado para te dizer assim, como resolver tecnicamente, porque tem um problema, sim. Mas eu não diria nem no momento da transferência. É na hora que eu dizer que esse imóvel ele precisa ser, por exemplo, bloqueado porque é de transações ilícitas e criminosas. Mas não precisa ir tanto. O cara está devendo. Eu preciso penhorar. Como é que eu vou penhorar? Em moeda digital, você pode chegar na corretora, mas se eu tiver na minha wallet particular, também tem esse problema, né? Como é que eu vou chegar e bloquear esse dinheiro? Então, esse é um desafio que ainda se tem. Te digo, vou colocar, em vez de te esclarecer, eu vou te dar mais uma dúvida. Imagine você, proprietário de vários NFTs, de imóveis, de artes, etc., e morre. Seus herdeiros, como é que eles vão fazer com a herança? Aonde que eu vou dizer que tem que transferir essas artes para os seus herdeiros? Se eu perder a chave... E se eu perder a palavra passe, né? Toda a frase, né? E a gente já pensa algumas soluções. Aí é onde que entra o desafio do jurídico entender essa operação para conseguir fazer ela acontecer. Então, eu tenho, do ponto de vista particular privado, eu posso pensar em usar um instituto tradicional, que é o testamento fechado, e colocar minha palavra passe lá. O cara faleceu, você notifica os cartórios, tem um testamento do fulano aqui, né? Então, está aqui, ele tem uma palavra passe, ele não vai abrir, o juiz vai esperar. Aí o juiz tem que entender também da importância disso. Não dá para ele abrir lá no processo eletrônico, aí todo mundo pega, imagina. Aí é onde que vem uma portaria do tribunal, vem uma orientação do CNJ, olha, imagina, olha que maravilhoso, né? Assim, você vê uma portaria, uma resolução do CNJ dizendo como que você abre um testamento fechado para evitar a transferência. E provavelmente na parte técnica que você falou que ia ficar à parte, mas uma assinatura, uma chave de multi-assinatura,
infraestruturas, né, por exemplo? Aí, eu quero me aprofundar mais, vou dizer que eu não sei, tá? Sinceramente, eu não sei como que faz, mas o que me falam justamente é isso, eu tenho umas travas no código ali, né? Você vai configurar lá no Solid, vai e configura algumas travas que pode chegar e barrar essa operação. Porque eu não estou desvirtuando o blockchain, porque aquela transação ela existiu. Eu não estou indo lá e mudando ela. Eu estou só atravessando e bloqueando. Tanto é que o contrato inteligente já prevê tudo, né? Isso no contrato inteligente. Aí olha mais uma área de atuação, né? A gente pegar o cara que vai validar o contrato além do código, né? Ou seja, o perito que entende lá de Solid, enfim, não sei qual outro código, mas que ele vai ter que ver, peraí, não, realmente as cláusulas contratuais aqui estão prevendo isso. Então, as incorporadoras ficam nesse afã, vamos produzir token, etc. Vamos, mas não é vou lá e vou mintar igual eu minto uma arte. Não é assim, é diferente. Eu vou mintar um contrato, mas eu tenho que programar ele, né? Justamente prevendo essas situações de... agora, eu ainda quero... Eu ainda vou sugerir, pensar num caminho, que é a questão da penhora em si, né? Porque a penhora, ela vem do Estado. Mas eu não quero o Estado com código em todos os NFTs que eu criar, né? E como que ele vai fazer? E tiver uma multisig e uma delas depender do cara que está sendo penhorado, ele simplesmente fala, perdi a chave, fui pescar e caiu o papel no rio. Mas teria como eu configurar, por exemplo, numa cripto, mas só que aí vai continuar dependendo de uma instituição, né? Você vai continuar centralizando de alguma forma. Por mais que eu possa, o OpenSea acabou, eu vou vender minha arte aqui direto para vocês. Tá vendo aqui? Que lindo, maravilhoso, que beleza, você comprou. Mas se eu tiver colocado no código lá atrás que ela podia vir intervir e ela deixa de existir essa empresa, nem o judiciário, ninguém vai conseguir executar isso mais, né? Então, esse é um... Eu acho que vai precisar de muita gente para trabalhar nisso mesmo. Aquela pergunta sua tá respondida aqui, ó. 12 milhões de pessoas. Mas o que não pode, quem é da área jurídica quer lidar nessa área, militar na área, não pode vir com a mentalidade de que, então não vai ter jeito de fazer sucessão, não tem como fazer, não vou recomendar para os meus clientes. Não, a gente tem que pensar os mecanismos. Aí, claro, a gente tem situações que, de repente, pode ser que não dá para fazer. Agora, eu não posso, num planejamento sucessório, eu lá, advogado de família, empresarial, ignorar a existência desse mercado e esquecer de olhar isso, porque senão você pode estar dando um prejuízo enorme para os seus herdeiros, né? Vocês estavam dando exemplos aqui de falar de que tem que comprar cripto e tal, etc. E vocês já pararam para discutir, no caso, o falecimento, como que vocês vão fazer? Assim, você vai porque tem também, você pode mandar a palavra, aqueles e-mails que você acessa, né? Se você não acessar durante tanto tempo, vai a palavra para alguém, etc. Tem que ter um episódio sobre sucessão, a gente convida o Rafael de novo. Vamos convidar mais gente, porque isso tem dando dicas como é que a pessoa faz isso, né? Eu, por exemplo, não tenho Bitcoin, acho que o Jonas também não tem, então... É porque a gente acha que não vai morrer. A gente tem o pessoal esquece que morre, mas morre, gente. Morre. É ruim pensar nisso, né? A gente evita, morre, né? E outra coisa, vai pagar imposto. Também são certezas da vida. Morre, vai pagar imposto e agora que a gente acrescentou que os dados vão vazar, né? Ou seja, não adianta pensar em proteção de dados, achando, minha empresa, então, doutor, se você fizer aqui uma adequação, a gente vai... então não vai ter mais vazamento. Eu falei, não, já nem precisa me contratar, tô fora. Né? Aí o cara lá e fala, mas o LGPD em 6 dias, então, não vai proteger de vazamento. Olha, eu nunca vi, assim, nem agora com a resolução da NPD, para empresas de pequeno porte conseguir finalizar um processo 6 dias. A não ser que pare todo mundo da empresa. Aí pode, né? Pode ser que... Porque mesmo assim não é uma implementação, né? Porque você tem todo... Hoje você perguntar, Rafael, quando é que eu consigo finalizar um processo de cultura da privacidade da minha organização? 3 anos. No mínimo, com empenho, tá? Com empenho de cultura e tal. Esquece, documento, prática, política para accountability é importante, precisa ter, mas falar em aculturamento gente, não dá, isso é cinto de segurança. É mudar hábito, falar né? que todo mundo ia chegar. Não, hoje eu põe sem nem perceber que pôs. Quando esquece, o carro fica pitando e tal. Vai ficar a dica. Se meu carro não apitasse, eu só andava sem mesmo.
Mas, enfim, você quer fazer também, Jonas, um comentário sobre isso? Acho que você... Eu esqueci até a pergunta. Tipo assim, uma vez agora que o... É que o Jonas ficou aqui me praguejando porque eu não respondi. Ele falou assim, o cara veio aqui, mas não me respondeu, como é que eu vou resolver isso? Não, mas é tricky demais, exatamente. Mas eu gostei, se vocês quiserem aproveitar para perguntar para ele, a consultoria grátis. Eu quero um episódio depois sobre segurança, assim, dessa parte de investimento, eu achei massa. Essa parte de sucessão também. Acho que dá pra gente falar tanto da parte de segurança em si, né? As pessoas cuidarem das palavras, né? Eu vejo o pessoal criando as carteiras também, não tá nem pensando onde que ele tá guardando a frase, né? Eu tenho umas histórias pra contar sobre isso. Imagina. E aí deve ser legal vocês contar essas histórias. E aí você já emenda com a sucessão. Que você, cara, não é possível, né? Que nem com a Covid, o pessoal começa a pensar nessas coisas. Mas é porque pensa que, olha, quando eu morrer, é problema de quem ficar, né? Mas aí, pô, você tem um filho, aí você tem um patrimônio todo em cripto. Você foi acumulando, E aí, acabou. Tá certo. Não, vamos fazer, vai rolar. Mas a pergunta é o futuro, Jonatas. Falar o futuro. Assim. Assim, uma vez que o Estado está abrindo as portas agora, fazendo regulação e aceitando as criptos, muitos países até aceitando o Bitcoin como moeda corrente e tal, como que vocês veem o mercado nos próximos anos aí? Eu confesso, assim, eu estou muito feliz com o que eu estou vendo acontecer em termos de desdobramento e nada surpreso com as partes negativas, assim. Pelo contrário, eu acho que essa legislação do Brasil, ela começou bem ruim, o corpo inicial da lei tinha um monte de problemas sérios ali. A gente saiu de Bitcoin e criptomoeda para uma coisa aceitável. Né? No próprio mundo inteiro, assim, eu acho que a aceitação e a legitimação está num ritmo mais rápido do que eu esperava quando eu descobri Bitcoin. Eu falei, cara, não, esse povo não vai aceitar esse trem de jeito nenhum. Tá muito rápido, vai ter muita resistência e tal. Então, eu estou muito otimista nesse aspecto. Eu vejo, assim, essas ameaças, por exemplo, do Fórum Econômico Mundial, com essa narrativa de que a gente precisa, que cripto é legal, mas a gente tem que ter uma cripto que seja ambientalmente sustentável, e Bitcoin não é, porque ele gasta muita energia elétrica e tudo mais, né? Então, essa narrativa, ela preocupa, porque ela pode, por exemplo, evoluir para assim, beleza, cripto é muito legal, é permitido cripto aqui, mas só a cripto que a gente criou aqui do Banco Central. Essas outras aí que destroem o meio ambiente, usar isso como, na verdade, um pretexto, porque... E é pretexto pelo seguinte, né? O Bitcoin, o percentual de energia limpa que ele usa é maior, por exemplo, do que o que a Europa usa de energia limpa como um todo. Então, tem muito mais setores consumindo energia suja em muito maior quantidade que o Bitcoin do que o Bitcoin. Por que eles estão indo pro Bitcoin com esse problema? Por que não, por exemplo, secadora de roupa? Por que não... aparelho em stand-by que gasta mais do que a rede Bitcoin. Só a televisão está desligada, aquela luzinha vermelha lá. O somatório disso é muito mais do que a rede Bitcoin, por exemplo. Por que eles não estão indo nessas coisas e estão indo no Bitcoin? Porque, na verdade, é um pretexto. Então, acho que a gente tem que ficar vigilante. Nesse sentido, eu acho que a rede social que mais rebate essas coisas com muita força é o Twitter. É onde, assim... a discussão, é o fórum da discussão de Bitcoin, de debunking desses mitos todos, acontece ali. É onde eu busco o meu conhecimento, minhas informações prematuras. Então, tudo que eu vejo em outros lugares, eu vi primeiro no Twitter. Todas as ideias que eu ouço em outros lugares, eu li primeiro num tweet de alguém. Então, acho que é uma rede social bacana, principalmente se você consegue transitar nos tweets em inglês. É a língua franca do mundo. Então, gente do mundo inteiro, não só dos Estados Unidos, tuita em inglês ali, debate coisas, gente da Itália, gente da França, gente do Canadá, gente de tudo que é lugar que eu admiro pra caramba, espalhando do mundo inteiro, tá debatendo no Twitter em inglês. Então, dica para todo mundo que quiser tá entendendo o que está acontecendo com profundidade, né? E criar convicção. Mas é isso, eu acho que eu estou muito mais otimista do que pessimista. E cauteloso, né? A gente tem que ficar de olho e torcer para que mais regulações que não sejam nocivas surjam. Elas acabam, querendo ou não, criando um ambiente de clareza que é preferível a um ambiente em que existe uma espreita grande assim, de algo muito ruim chegar. Então, quando você tem medo de ver um negócio ruim e ver um negócio que não é muito ruim, ou que até tem aspectos bem positivos, é motivo, sim, para ficar otimista. Para dar uma respirada. Pronto. A gente agora está mais seguro do que estava antes, queira ou não, né?
Apesar até das minhas posições, assim, cara, eu tinha que deixar o negócio mais livre um pouco para ver o que acontece, que a gente só vai descobrir o que isso tem de potencial de virar daqui a um tempo. Mais ou menos como um automóvel lá. Não sai botando um cara com a bandeira na frente, não. Deixa eu ver o que isso vai virar. O mercado acabou resolvendo segurança, airbag, sensor e tal. O carro dirige sozinho, freia sozinho. Não, mas esses equipamentos de segurança só foram criados por causa das leis que o Estado obrigou as montadoras a colocar, Jonas. Eu queria que isso fosse verdade, mas Mas é isso aí, a forma que eu vejo. Massa. E aí, tem que dar a minha opinião. Todo mundo aí, para finalizar, todo mundo tem que falar o que acha. Entendi. Não, mas eu gostei muito do papo, porque eu achei que me confortou, assim, sabe? Tipo assim, eu fiquei menos preocupado, assim, ouvi um especialista falando, o Jonas dando a opinião dele também, que querendo ou não, é uma pessoa que vive na pele mais do que a gente, nessa parte de regulação. Então, quando eu ouço alguém falar assim, eu acho que não tem chance de bloquear no cenário atual e tal, isso, querendo ou não, me dá uma paz de espírito muito grande, né? Então, talvez, se você tivesse me feito essa pergunta antes do episódio de hoje, eu teria respondido outra coisa, mas agora eu me sinto mais tranquilo. Estamos trazendo muita responsabilidade, assim. Se o Bitcoin for banido, a culpa é do Rafael, que avisou o contrário pra gente. Falou que não tinha chance. Ele falou que não, de maneira alguma. Não, mas tô brincando. E assim, né? Aquilo, igual eu falo, né? Não é palavra de advogado, não, mas é fato. A gente está analisando um contexto atual, não há nada que me indique em sentido contrário. Se amanhã mudar o fato, mas assim, nem essa mudança, né, me parece. Agora, eu também fiquei otimista de ver também executivos da área também otimistas com a legislação, porque geralmente se assustam muito, mas é entender que é um contexto democrático. Às vezes você falou de energia renovável, aquela parte do tributo que eu mencionei, eles colocaram lá também que desde que seja investindo 100% de energias renováveis. Mas por quê? Alguém foi lá e falou, não pode, que senão vai pegar mal, ISD e tal, a gente tem que... então coloca aqui. Então, assim, tem coisa, não dá para ser perfeito para todo mundo sempre, e é assim mesmo. E no contexto geral também sai super otimista. E foi legal ver que você também tem essa visão, assim, para não ficar... e não é à toa que vocês despontam, né? Porque quem é aquele que sempre gosta de falar que tá tudo ruim, né? Que o Estado só está atrapalhando, tal, não vai para frente, né? Um exemplo que o Jonas deu é justamente na IN lá, a gente falou, nossa, isso vai ser ruim, a gente queria atender o nosso consumidor e não essa legislação aqui, essa regulação, mas vamos lá, bora lá, vamos pôr, e a gente colocou 2 programadores gênios lá para fazer isso, os caras fizeram o negócio, acho que tá na mesma versão, a gente até criou uma versão que tá pública lá, open source para outras corretoras que queiram usar a IN, então... Foi bem interessante. Quando o Estado aí vai, solta, aí você gastou com o programador, aí daqui a pouco não mudou, não precisa mais, né? Então, assim, por isso que é importante você entender esse contexto de instrução, né? Que pode mudar amanhã, pode mudar a qualquer hora, assim, com a canetada, tá? Então, se o cara chegar lá e quiser mudar, ele muda. E uma legislação que dá segurança para que isso não aconteça com essa frequência, porque aí é foda você todo dia ter que pensar e mudar seu processo de negócio, porque o Estado está mudando as regras. Era igual extintor de incêndio de carro, né? Você lembra daquela época? Você não lembra disso? Que ficou obrigatório por 2 meses, aí todo mundo comprou extintor de incêndio pra bolsinha e parou. Teve um rolê, assim. Teve um de kit de primeiro socorro. O extintor ainda é obrigatório, assim. Não, mas teve uma época que mudou, tipo assim, eu não sei se não era obrigatório e virou obrigatório, voltou, aconteceu alguma coisa assim. Isso é o movimento também dos lobbies, né? Que acontecem também com frequência, né? A gente conseguir interpretar também tudo um pouco mais à distância para saber o que está em jogo de verdade ali. E eu também, assim, dando minha opinião, eu acho que de tudo que a gente falou aqui também, eu concordo com a opinião de vocês, assim, por mais que a minha visão filosófica na parte de Estado, assim, tinha que ter mais liberdade e tal, mas eu também vejo com bons olhos por causa daquilo que eu comentei mais cedo. Quando uma CVM abre a possibilidade e autoriza as empresas a fazerem fundos de investimento, você atrai pessoas que antes estavam com medo, elas entram nesse mundo, elas começam a ver a valorização do Bitcoin, ela começa a estudar mais sobre aquilo que ela está investindo e, eventualmente, ele vira um Bitcoiner de verdade, aprende a criar a carteira dele, armazena os Bitcoins na wallet dele. Então, a gente que está pregando a palavra do Bitcoin aí, a gente acha bom esses movimentos todos, porque acaba trazendo mais gente, investimento institucional, isso dá mais legitimidade, vira essa bola de neve positiva de coisas que vão impedindo o Estado de dar o rollback, né, de reverter tudo. Então, também vejo com muito bons olhos. Então, foi muito massa a conversa.
Deixa as redes sociais, não sei se vocês fazem conteúdo, qualquer um aí, todo mundo deixa como que a pessoa te encontra aí na internet para trocar ideia ou para acompanhar seus conteúdos. Tá, preferencialmente pelo LinkedIn, né? Rafael F. Maciel, também no Instagram aí do escritório, Rafael F. Maciel S.A. Tem o pessoal, que é Rafael F. Maciel, mas não espere postagens diárias nem nada. Do prato de comida, não? Mas o que é institucional, até porque não seria muito agradável, né? Ia tirar todo o glamour, né? Construir, né? E ninguém gosta de ver comendo em Tupperware, né? Ninguém come em Tupperware. E realmente é questões de redes sociais, né? Como é fantástico também o tanto que o LinkedIn tem trazido também para o mundo corporativo também um melhor conteúdo, né? Eu acho que a gente tem... E aí o mercado se separando, né? Acho que tem público para todo mundo. E contexto diferente também, né? Tipo, no Instagram você comunica de uma forma diferente, com um conteúdo diferente para um grupo de pessoas, e lá no LinkedIn você está falando o seu conteúdo profissional mais especificado também. Sim, E as pessoas não têm que também tirar um pouco dessa ideia de criar pessoas fictícias, né? Eu acho que as pessoas... Hoje tem isso até já é psicológico, enfim, né? De você ter aqueles perfis só de sucesso, né? E as pessoas não... E aí fica uma crise, né? E até empresário, né? Que o pessoal, mas o cara só tá crescendo, aí já chega lá que aqui, o cara tá resultado, olha lá na rede social. Calma, que não é bem assim. Não é bem assim. Então, repetindo, Rafael F. Maciel. Rafael F. Maciel S.A., de Sociedade de Advogados. Boa. Eu tô no Twitter mais, como Jonatas Carrijo, e no Instagram é @bisconte mesmo. Às vezes vocês... Eu tô deixando no Twitter. O Twitter também é Rafael F. Maciel. Aí, mas não tô usando, mas eu quero agora voltar. Teve muita gente... como leitor, mas eu não sou de twittar bastante. Tem muita gente que tava no Instagram, muito frequente lá, influencer e tudo mais, que agora, por causa desse negócio, liberdade de expressão, entenderam que vai ter um movimento de ida de gente entrando pra lá e eles resolveram abrir canal também lá e tal. Impressionante, né? O cara compra e já valoriza, né? Só por falar que comprou. Bom demais. O meu é Edson José MF no LinkedIn também. Eu tenho meu LinkedIn, mas não precisa me seguir lá, não. Porque eu sou o contrário, eu só faço as coisas no Instagram. Meu público tá lá. Mas é Edson José MF. E o seu? O meu é @buzaym, BUZAYM, fácil demais. Ou então @bisconte, sempre tá o careca do Bisconte lá. É verdade, @bisconte é o melhor de todos. Isso aí, valeu Edson, valeu Jonatas, valeu Rafael, obrigado. Não, peraí. Opa! Segue, ativa o sininho aqui, se você tá ouvindo no Spotify, no YouTube, ativa o sininho pra você receber os episódios novos. Se inscreve no canal, segue o Spotify, mais alguma coisa, e segue o Instagram, @bisconte. É porque todo mundo que tá vendo já é inscrito, já comenta, já curte, já manda pros amigos. Nada, eu nem preciso falar mais. E manda pros outros também. Foi muito massa hoje. Obrigado, gente. Eu curti muito. Eu que agradeço. Foi muito bacana a conversa mesmo. Eu nem vi o tempo passar. Assim, foi bem legal. É assunto que a gente gosta e ninguém aqui tá para cravar nenhuma uma verdade. Eu acho que é um momento em tecnologia, e especialmente no direito, a gente tem que estar antenado e discutir. Eu acho que a gente tem um coração aberto, a mente aberta para discutir esses assuntos. Não pode deixar sem discussão. Muito massa. É isso aí. Obrigado, Rafael, por aceitar o convite. Já deixamos o próximo aí pra gente falar de novo. Com certeza. Do assunto de segurança e sucessão. Sucessão. Sucessão é outro podcast. Então é isso, gente. Obrigadão, então. Sigam aí as dicas do Edson aí. Curte, compartilha, comenta. E é nóis. Até o próximo episódio.